Que quinta-feira explosiva, vamos falar assim, para o Fortaleza Esporte Clube. Eclodindo de vez, expondo de vez a maior crise institucional do Fortaleza, pelo menos desde 2017. Uma quinta-feira com a demissão de Alex Santiago, outrora um homem forte do futebol tricolor, e também, pela informação do jornalista André Almeida, também de Bruno Costa, o executivo de futebol, fazendo com que aquele tripé principal do departamento sobrasse apenas Marcelo Paes. Vamos falar um pouquinho dessa eclosão, dessa crise do Fortaleza e o que imaginar de consequências de todo esse movimento em meio ao pior momento técnico do time dentro de campo desde que Juan Pablo Vojvoda assumiu o tricolor lá em 2021. Você está no canal do Caio Costa, fica com a gente, vamos falar sobre futebol e nesse vídeo, a crise do Fortaleza. Pois é, né? Amanhã começou com um pronunciamento do Alex Santiago, saindo do Fortaleza, dizendo que estava pedindo o seu desligamento. O ex-presidente da associação, o ex-vice-presidente e agora ex-diretor de futebol, citava uma defesa moral, enfim, de questões envolvendo ainda o momento que era presidente da associação e comandava o time de futsal, por exemplo, talvez o grande pivô no sentido de justificativa para a saída dele do clube. Aí depois, ao longo do dia, na ordem cronológica, uma nota bem lacônica da diretoria, apenas comunicando o desligamento do Alex e falando que foi uma decisão unânime, tanto do Conselho Administrativo quanto da associação. Depois, uma nova nota à imprensa, aí já dando mais detalhes da questão do futsal, e ainda mesmo um pronunciamento do presidente da associação, Rolim, dizendo a questão até mesmo não só da tal história da premiação, que passou pelo... foi direta aos atletas, enfim, não teria passado pelo caixa do clube, além da questão do estouro do orçamento do time de futsal, que esse dinheiro era para ser envolvido, por exemplo, para melhorias do clube, enfim. Foram a ordem cronológica, o torcedor do Fortaleza, a não ser que você estivesse em Marte ou em coma, você já viu essa questão toda. A gente pode até entrar, né, nesse assunto, acho, por exemplo, você fazer juízo de valor nenhum, não dá para entender muito um dinheiro de premiação do clube não passar pelo clube, enfim, mas não é nem o caso que eu vinha falar aqui nesse vídeo, e, repito, não tenho a menor condição de fazer juízo de valor de nenhuma questão. Mas o fato é que não é de hoje que existe um desgaste interno ali dentro do departamento de futebol do Fortaleza. Ano passado mesmo já tinha surgido histórias desse quesito, de que o Alex iria entregar o cargo como presidente da associação, a chegada do Bruno Costa, essa relação nunca foi muito bem resolvida em relação a isso tudo. Então, estava muito claro já há algum tempo de que não era a harmonia que a gente ouviu do Marcelo Paes há um mês atrás, por exemplo, quando na terça-feira de carnaval, em meio ao mau desempenho no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, o CEO, né, o homem forte do Fortaleza, resolveu convocar uma coletiva e dizia, e é literalmente um mês, né, amanhã completa-se um mês daquela entrevista, dizendo que não havia nenhum problema interno dentro do departamento de futebol, que todo mundo estava trabalhando em perfeita harmonia, inclusive citando nominalmente os dois que estão saindo, cita que o Alex é um exímio negociador e tudo, fala do network do Bruno, diz que o Bruno conhece todo mundo, enfim. Aquela coletiva que era uma gestão de crise ali, mas naquele momento muito mais só dos resultados de futebol, mas estava muito claro que já existia um problema que já tinha do ano anterior, mas que os resultados em campo conseguiam amenizar e fazer com que o Fortaleza tivesse uma gestão de crise. Pois bem, agora é tentar olhar para o futuro, prestar atenção de como vai ser feito essa reestruturação do departamento de futebol. Saiu um cara, no caso do Bruno, que veio com muito aval do Marcelo, com muita esperança de que desse certo, com expertise de que trabalhou no exterior. Sai outro cara que fez parte de todo esse processo vitorioso do Fortaleza de 21 para cá. Inclusive, é o cara que fez parte de trazer o Vojvoda para o Fortaleza. E muito dessa imersão no futebol latino-americano, não só do treinador, mas de jogadores, passava muito pelo Alex, pela forma de ver futebol do Alex.
Fortaleza agora vai ter um desafio, primeiro, imediato, e esse desafio passa pela comissão técnica, de conseguir blindar o time para o time voltar a jogar bem. Talvez não, certamente é o momento de maior turbulência política em que essa comissão técnica está inserida. Fortaleza teve outros problemas, outras oscilações, mas eram muito mais campo e bola, menos bastidor, como foi após tomar aquela goleada no passado de 5-0 contra o Cuiabá, embora já se existisse um burburinho que as coisas não estivessem tão tranquilas. Teve lá a campanha em 2022 em que o time estava na zona de rebaixamento, na lanterna da Série A, mas fazia um bom ano de Copa Libertadores para um time estreante, então a coisa se balanceava e externamente tudo estava muito ok. Dessa vez, o Vojvoda vai ter o desafio de conseguir blindar o time, blindar o grupo de jogadores, o elenco, para conseguir fazer a equipe voltar a jogar bem. No meio de uma crise técnica, entra uma crise institucional do clube. Não que nunca tivesse tido problemas, mas as coisas não tinham ido tanto para o ventilador como foram agora. A ausência do Alex era um cara muito próximo nesse processo todo. Então, eu estou particularmente curioso de como isso vai ser feito, de como a comissão técnica e quem ficou no departamento de futebol vai conseguir trabalhar para que esse furacão que passou na área administrativa do Fortaleza não influa ainda mais dentro do campo de um time que está disputando uma Série A de Campeonato Brasileiro, que vai entrar na Copa do Brasil, que ainda tem uma Copa do Nordeste e que tem uma Copa Libertadores da América pela frente. No meio disso tudo, essa questão de um time que dentro de campo não vem jogando bem, não vive lá um grande momento. Estou esperando também o Marcelo Paes vir a público a falar mais sobre o assunto. A gente já viu o presidente da associação falando, mas o Marcelo, principalmente, nem tanto mais sobre os motivos da saída ou não do Alex, mas de como vai ser feita a reconfiguração desse departamento de futebol. A grande qualidade do Marcelo Paes normalmente é vir a público e ser transparente com os fatos e também com os próximos passos, e é interessante ver como vai ser montada essa estrutura do departamento de futebol do Fortaleza, com pneu, com carro em movimento, é uma troca de pneu com carro em movimento total, porque saem figuras dentro do organograma com muita força ali, não é só uma troca qualquer, é uma troca que mexe muito, e que se esse turbilhão todo, qual vai ser o passo à frente que o Fortaleza vai dar. Então é um momento delicado, é um momento que, repito, desde 2017, quando o Fortaleza foi eliminado do estadual e houve uma verdadeira devassa de direção dentro do clube, até mesmo o Jorge Mota, o presidente, até então, o presidente com o maior prestígio que o Fortaleza tinha tido no século, até o Jorge saiu, foi aquele momento em que o Luiz Eduardo Girão assumiu, o próprio Marcelo Paes volta como diretor de futebol, o time acabou conseguindo, aos trancos e barrancos ou não, sempre se discute muito isso, mas conseguindo acesso à Série B naquele ano, teve a volta do Sérgio Papelinho, também foi um cara muito importante naquele processo, mas desde aquele momento o Fortaleza não vivia uma crise institucional tão grande. E é hora de prestar bem atenção quais serão os próximos passos, e esses passos do Fortaleza precisam serem muito bem dados para que a consequência não seja mais grave no final. Então, é um pouco disso que eu queria falar sobre isso. Eu queria ouvir a sua opinião sobre todo esse momento também, que você deixe seus comentários. E vamos ver como também, já falei aqui no vídeo, a comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda e quem restou do departamento de futebol vai conseguir blindar um time que já vive uma fase técnica, conseguir jogar, conseguir se concentrar apenas em jogar, não deixar esse ambiente externo contaminar, porque tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, inclusive, um jogo contra o Mirassol já no próximo sábado. Agradecer a todo mundo, no próximo sábado não, perdão, no próximo domingo. Queria agradecer a você que foi aqui no canal do Caio Costa, a gente bateu a marca de quase 15 mil inscritos já aqui no canal, meu muito obrigado pela sua presença por aqui, e deixa o like, deixa o hype, que é muito importante para o crescimento do canal. Forte abraço, estamos falando sobre futebol o tempo todo por aqui.